Ó Deus querido, muito obrigada. Grande é o Senhor. Que dizer mais? Isso resume tudo. Moisés disse, mas eu vou dizer quem me enviou. Diga, o eu sou te enviou. Porque isso resume tudo. O eu sou te enviou. Diga isso. Porque eu sou resume tudo. Grande é o Senhor. Obrigada, nós chamamos. Entramos na tua presença. Perdoa as nossas falhas e erros. Passa do teu sangue sobre nós, do alto da cabeça à planta dos pés. Passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Passa do teu sangue sobre toda a igreja, sobre todo o ministério, sobre todo o nosso povo. Passa do teu sangue, Senhor, sobre todos que estão conosco agora. E que tem, nesse momento, meu Deus, todos nós temos o privilégio de receber a tua presença, de glorificar o teu nome, de servir ao Senhor. Isso é um privilégio, isso é um presente, isso é um dom maravilhoso, isso é uma dádiva. Nós somos privilegiados, porque te adoramos, te servimos, te amamos, te conhecemos, te glorificamos. Obrigada, obrigada. Perdoa-nos, nos cubra com teu sangue. Visita cada igreja, que a palavra seja pregada com responsabilidade. Visita cada pessoa que está conosco e que seja cheia do teu poder. Assuma o controle dessa reunião, nos dê unção, nos dê o poder. Derrama da tua graça, se manifesta, transforma vidas. Que nenhuma pessoa saia da mesma maneira. Que a palavra seja transformadora, que todos sejam imensamente abençoados e transformados por intermédio da palavra. Ó meu Deus, que todos sejam renovados. Eu repreendo obras armadas e preparadas contra nós, todas as arquitetações demoníacas. Eu repreendo agora tudo que foi armado no mundo espiritual contra nós. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Tudo que queira roubar a reunião, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre a igreja. O sangue de Jesus tem poder sobre todo o ministério Mudança de Vida. O sangue de Jesus tem poder sobre esta reunião. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Obrigada pela vida. Obrigada pela salvação. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada, nos dá graça, nos dá estrutura, nos dá força, nos dá unção, nos dá poder, nos dá direção, nos dá revelação, nos dá entendimento, nos ajuda a ver além, se manifesta aqui, vem ao nosso encontro e derrama dessa unção e desse poder transformando vidas. Eu entrego esse trabalho nas tuas mãos e peço que o Senhor seja conosco de tal maneira que todos nós possamos sair daqui completamente transformados e tão abençoados, sem explicação. Eu te amo, eu te glorifico, eu te honro, eu preciso do Senhor. O Senhor é minha vida, minha esperança, meu ar, minha força. É para o Senhor que eu olho, é para o Senhor que eu corro. O Senhor é tudo que precisamos. Muito obrigada. Seja conosco e abençoa o teu povo. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2017. O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda. Só estarei por cima, nunca por baixo. Em nome de Jesus. Aleluia. Se Ele é vitorioso, todos nós somos. Sabe, eu creio que como o servo de Abraão foi enviado para uma terra distante, em busca da noiva do filho. E lá ele encontrou favor. Essa expressão está lá. Ele orou pedindo que eu encontre favor e ele encontrou favor. É uma passagem, inclusive, é o maior capítulo do livro de Gênesis. E não é por acaso, porque ali você encontra
uma história que representa exatamente Cristo em busca da sua noiva, da sua igreja. Rebeca representa a igreja. E ela quis acompanhar o servo quando ele começou a falar do seu Senhor. E eu posso imaginar aquela longa caminhada, em cada parada, o anoitecer, a luz de uma fogueira, aquele servo falando sobre o seu Senhor. E ele falou sobre o seu Senhor. Quando ela chegou lá, ela já estava apaixonada por Isaac. Ela quis acompanhar aquele homem estranho por tudo que ele falou do seu Senhor. E aquele servo representa uma espécie de Espírito Santo que anunciou e contou sobre o seu Senhor. E eu penso que o Espírito Santo tem feito a mesma coisa nos dias de hoje. Eu vejo o Espírito Santo trabalhando para que você conheça verdadeiramente o seu Senhor. Você não conhece fisicamente, não tivemos com Ele, mas pelo que o Espírito Santo tem nos anunciado, nós temos nos apaixonado por Ele a cada dia. Ele sempre foi um noivo apaixonado e nós temos sido levados pelo Espírito Santo a nos apaixonarmos por Ele. A cada palavra, eu posso ver o Espírito Santo fazendo como o servo fez, falando do seu Senhor, o meu Senhor Isaac. E a Bíblia diz que quando ela chegou, que ela viu a distância, ela perguntou, quem é aquele? Ele disse, é o meu Senhor Isaac. E ela desceu do camelo. No original diz que ela caiu, como que caiu nos braços de Isaac. E é uma imagem, é uma história linda sobre o amor do noivo pela sua noiva. O amor de Cristo por sua igreja. Nós temos sido levados pelo Espírito Santo a conhecer mais sobre Jesus, porque é sabido que o rapto da igreja vai acontecer. A Bíblia fala sobre o arrebatamento, mas para o arrebatamento não haverá nenhum sinal, mas a vinda do Senhor. A vinda dele. Sim, nós podemos ver os sinais, os furacões, os terremotos, as guerras, as ameaças, os rumores. Tudo isso são sinais. E nós temos muitos sinais que estão nos orientando, como quando você vai viajar, você precisa de sinais, você precisa de placas que te orientem. Então, quando nós olhamos para o caos que está o mundo, a imoralidade, as guerras, os fenômenos da natureza, rumores de guerras violentas, uma guerra nuclear. Nós vemos que esses são sinais. Porque a Bíblia diz sobre os sinais da vinda do Senhor. Então, nós somos a geração do arrebatamento. É provável que nem todos vão morrer, vão dormir no Senhor, mas estarão ainda vivos para o arrebatamento. Porque os sinais estão aí.
Nós sabemos que haverá uma terceira guerra mundial, mas a igreja não vai estar aqui. A igreja de Jesus Cristo terá sido tirada. Então, o Espírito Santo faz um trabalho para que essa noiva possa ir ao encontro desse noivo. Para que essa noiva, que é a igreja, porque a igreja não é um prédio. A igreja é viva e atuante. Tudo você encontra na igreja. Eu lamento pelas pessoas que ainda tentam procurar algo fora. Porque se você não encontra na igreja, você não vai encontrar nesse mundo. Nós não vivemos pelas misérias ou pelas pequenas coisas desse mundo, mas nós vivemos pelas glórias de Cristo. E se você precisa de solução, você só encontra em Cristo e você encontra na igreja. Quando uma pessoa tenta se encontrar sentimentalmente fora de Cristo, ela está dando um passo na carne, e a carne não vai te dar nenhum suporte quando você precisar. Se você tem um problema familiar, tem um problema com o filho, você vence na igreja, você vence sendo a igreja, estando na igreja, lidando com a igreja. E a igreja não é um prédio. A igreja é viva e atuante. Eu sou a igreja, você é a igreja. Você encontra tudo no lugar onde Cristo está. Às vezes eu lamento em ver que algumas pessoas, elas não aprenderam. Reis e filósofos e sábios, o homem mais sábio e rico do mundo, que já esteve nesse mundo, Salomão, todos esses em algum momento tentaram algo sem Deus e todos falharam. Todos falharam. Aliás, tudo que foi colocado nas mãos do homem, ele fracassou. Deus colocou o Éden perfeito, inteiro, que era a terra toda, para o homem tomar conta. E ele fracassou. Não tinha problemas lá. E ele fracassou. O sacerdócio fracassou. O último foi Eli. E você sabe muito bem como terminou Eli. Você certamente conhece a história, porque já falamos bastante sobre isso. Tecnicamente, Abraão, Isaac e Jacó foram profetas, mas o início do ministério profético se deu com Samuel, mas ele também falhou. Todos os homens falharam, os reis falharam. Davi, o maior rei, falhou. Então, Deus decidiu, vou mandar o último homem. Jesus literalmente é chamado de o último homem. O segundo Adão. Porque o primeiro fracassou. Que era um homem glorioso. Então o Senhor decidiu mandar Jesus. E pela morte do Senhor Jesus, a igreja veio. Como a mulher foi tirada do lado do homem, a igreja também foi tirada do lado do Senhor. A Bíblia fala, e eu já vou ler isso para você, que os judeus, na sua religiosidade, era o sábado sagrado.
E vai que, né, nós matamos o Senhor, mas nós não podemos estragar com o nosso sábado sagrado, né, gente? Então, eles não queriam aqueles mortos lá no sábado sagrado, porque ia contaminar, eles não podiam se contaminar. A religiosidade é uma coisa tão terrível, não tem nada que cega mais o homem do que a religião, porque a religião é a coisa mais forte que existe, e em nome de Deus as pessoas matam, as pessoas ferem. Eles mataram o Senhor em nome de uma fé, de uma convicção, em nome de Deus, que ele estava blasfemando a Deus. Então você vê que a religião, ela não ajuda. Uma fé religiosa, ela não ajuda. Uma fé emocional, ela não ajuda. Por isso que a gente olha para o cristianismo e vemos tantas pessoas sedentas, famintas, tantas pessoas gemendo. Nós vemos tantas pessoas perdidas, algumas até enlouquecendo. Nós vemos coisas bizarras. E tudo isso é religião. E Jesus não é religião. Mas tudo isso é religião. As pessoas falam de Deus, muitas vezes, de uma forma totalmente religiosa. Tanto é que, como eu disse, nós não vivemos pelos poucos recursos desse mundo. Mas vivemos pelas riquezas e glórias de Cristo. Mas tem crente que ainda vai buscar algo no mundo, algum recurso no mundo. O nome de Jesus é tão forte, que tudo respeita esse nome. A ciência médica fala, tem nomes de enfermidades que nós nem sabemos pronunciar. Mas quando você fala em nome de Jesus, tudo isso tem que cair por terra. Algumas pessoas ainda não sabem desse poder, ou elas sabem, mas elas não usam, porque elas ainda vão buscar recurso fora da igreja, fora de Cristo. Jesus falou com os demônios, eles obedeceram. Falou com a árvore, ela morreu. Falou com as tempestades e elas obedeceram. Nós devemos fazer como Cristo. E assim seremos abençoados. Mas muitos não fazem assim. Muitos não têm usado o nome do Senhor. E voltando para a religiosidade dos judeus, eles disseram, nós não queremos esses mortos aí, quebrem as pernas deles para que eles morram logo e saiam daí, e tirem os corpos daí. Então foram falar com Pilatos, e Pilatos foi lá e mandou quebrar as pernas deles. Não havia limite para a maldade, tudo em nome de uma fé. Quem estava pedindo isso eram aqueles que eram os representantes de Deus. Como eu já disse, pessoas religiosas são perversas. E, lamentavelmente, algumas das piores pessoas do mundo são aquelas que se apresentam como de Deus. Porque, na verdade, elas não conhecem a Deus. Elas não conhecem Jesus Cristo, o amor de Jesus, o amor que vence o ódio. Então, os soldados foram lá e quebraram as pernas dos malfeitores, mas quando chegaram em Jesus, viram que ele já estava morto. E aí ele, com muito ódio, enfiou aquela lança do seu lado. E saiu sangue e água. E a medicina, a ciência médica, diz
que quando sai do pericárdio esse fluido, é porque o coração foi rasgado. Quando o coração é rasgado, ele é furado. Então desce como se fosse do pericárdio um saco que está abaixo, e se ele é furado, ele é rasgado, sai esse fluido. Então Jesus morreu com o coração rasgado. E dele saiu sangue e água, o sangue que nos purifica de todo pecado. E a água que nos purifica de toda impureza. E do seu lado veio a igreja. O seu coração foi rasgado. Para que nós pudéssemos receber e sermos reconciliados com Deus, para que nós pudéssemos ocupar o lugar que nós ocupamos hoje. A Bíblia diz em Miqueias: e tu, Belém, 5:2, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será o Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. De um lugar, que está dizendo de uma pequena cidade, de um lugar tão pequeno, dentre milhares, vai sair aquele que será o Senhor de Israel. Aquele que é conhecido desde a eternidade. Mais uma vez nós vemos, tu, Efrata, Belém Efrata, quer dizer casa do pão. Por que casa do pão? Porque o Senhor é o pão da vida. Belém quer dizer casa do pão, e ele saiu da casa do pão, porque ele é o pão da vida, mas era um lugar pequenininho, tanto que a profecia veio. Dentre milhares, quer dizer, tantos lugares. Mas ele nasceu naquele lugar que ninguém nem dava crédito. Nós aprendemos com Jesus a sua forma de trabalhar. Ele podia ter escolhido nascer em qualquer lugar, em qualquer família. E ele escolheu nascer em Belém, nascer numa família pobre. E morou em Nazaré. Quando acabou de nascer, foi colocado numa manjedoura e envolvido em panos, que a sua mãe o envolveu em panos, e quando diz isso, era um sinal. Foi dito isso para os magos. Foi dito isso para aqueles pastores. Os anjos estavam glorificando, glória a Deus nas alturas pelo nascimento dele. E disse: vocês vão encontrar o bebê envolto em panos. Esse é o sinal, é ele, o Salvador do mundo. Quando você crê nesse Jesus, quando você começa a conhecer esse Senhor, a sua vida é transformada. Por isso que eu vejo o Espírito Santo trabalhando tanto nisso, porque algumas pessoas conhecem ainda um Jesus mais em forma de religião do que esse Salvador, esse amigo, essa graça. Ele trouxe a graça, porque ele é a graça, e a graça de Deus é maior do que os nossos pecados. Aquele ódio que eles tinham, e a forma que aquele soldado enfiou a lança, com ódio. Mas você vê que dele sempre saía algo para remir, para salvar. Sempre saía amor, saía graça. Porque a graça é maior que o ódio. E, sem dúvida nenhuma, essa geração e os nossos filhos precisam ser criados nesse ambiente, não num ambiente religioso.
Porque tem muito jovem que chega num ponto que não quer Deus, porque nunca foi apresentado Jesus Cristo para ele, mas apenas uma religião. Ele conhece o Deus da religião. São regras, regulamentos, pais que não agem de forma exemplar, que não representam bem a Cristo, eles não querem. Mas quando realmente os pais estão debaixo dessa graça, conhecem a Cristo, então eles querem Cristo. Porque eles conhecem um Cristo que liberta, que ama, um Salvador. Alguém que ama, que traz paz, não alguém que escraviza, que pesa a vida. Vamos para João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Quer dizer, no princípio era a palavra. E o Verbo era Deus. Está falando de Jesus. Jesus era o Verbo, a palavra. No princípio era a palavra. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por Ele. E nada teria como acontecer sem Ele. Foi feito por Ele, para Ele, e não existiria sem Ele. Isso significa que nada na minha vida, na sua vida, pode acontecer de verdade sem Deus. Se você não tiver Jesus na sua vida e não recorrer a Ele, nada, absolutamente nada será estabelecido em vitórias, nada. Nada pode ser feito, nada que possa te satisfazer, que tem o poder de satisfazer você, pode ser feito sem Cristo. Tudo provém dele, é dele que emana. E cada um precisa entender isso. E o Espírito Santo é como aquele servo de Abraão, que está o tempo todo contando sobre o seu Senhor. Contando sobre Isaac para aquela noiva. O Espírito Santo tem falado para a noiva de Cristo, que somos nós, a igreja. Sobre esse noivo, sem defeito, o único que nunca falhou. E significa que o que você colocar nas mãos dele, não vai falhar. Porque ele é o único que nunca falhou. Todos falharam. Todos falharam. Todos os ministérios falharam. Por isso que Jesus foi feito rei, sacerdote. Ele foi feito. Ele foi feito profeta, sacerdote e rei. E isso é tão forte que sobre nós está a unção profética, sacerdotal e real. Você tem essa unção por intermédio de Jesus, que foi feito. E você pode encontrar isso em Hebreus, porque o livro de Hebreus foi escrito para abrir a mente dos judeus. Tanto que você vê detalhes ali, e cremos que foi Paulo que escreveu, para abrir a mente daquele povo. Então, todos os ministérios, profético, sacerdotal, real, todos fracassaram. Jesus não fracassou. Por isso que ele foi feito profeta, sacerdote e rei. E quando eu creio em Jesus, eu estou debaixo dessa unção profética, sacerdotal e real. É por isso que você tem que tomar cuidado com o que você faz, cuidado com o que você fala. Porque o que o seu inimigo fala sobre você, não tem glória, não carrega glória, não tem importância. O que o seu inimigo fala sobre a sua vida, se ele falar que você
é um estúpido, derrotado, fracassado, isso não tem importância, isso não carrega glória, nem honra, não carrega nada. Mas se você fala que é estúpido, se você fala que é derrotado, aí sim. Aí sim. Aí as coisas mudam. Porque sobre nós está essa unção. Essa unção profética, sacerdotal e real. Você está entendendo? Por isso que o diabo não lê a sua mente, ele não sabe o que você pensa. Você não pode abrir a sua boca e confirmar os atos do diabo e confirmar coisas para o diabo, que é o que muito crente faz. Por ele não conhecer intimamente o Senhor Jesus, não se relacionar com o Senhor, e sim com uma religião, ele vive falando que ele não deve e agindo de forma indevida, não se posiciona como alguém que tem uma unção tão forte sobre si. Você tem. Você não pode confirmar os atos do diabo. Porque o diabo, quando grita, é como um cachorro latindo para a lua. Ela continua brilhando. Não muda nada. Absolutamente nada. Olha para um cachorro latindo para aquela lua brilhante. Não muda nada. Mas se você começa a falar e agir de forma incrédula e negativa, aí sim tem peso. Aí sim tem peso. Todos falharam, todos fracassaram. Jesus nunca fracassou. Então, eu fico parada e pensando a quantidade de gente que ainda está tentando controlar a própria vida e conduzir a própria vida ao seu modo, e não deixou Cristo assumir como cabeça. Ele é o cabeça da igreja, o cabeça da minha vida, o cabeça da sua vida. Foi dado a ele nunca falhou. A única forma da sua vida não falhar, e de nenhuma área da sua vida falhar, é você colocando a sua vida nas mãos de Cristo. Se você não coloca nas mãos de Cristo, falha. Todos que tentaram sozinhos, falharam. E alguns ainda não aprenderam. Até Salomão falhou. Tentou sozinho. Sem Deus ele não foi longe. Você pode ter a área que for da sua vida, que nunca foi para frente. Quando você coloca nas mãos de Jesus, agora ela vai. Porque o Senhor não perde guerras, Ele é vitorioso, como nós cantamos. Ele é o Senhor. Ele é. Por isso que você tem que estar na igreja. Desfrutar da igreja. Porque você é a igreja. Na igreja, no corpo de Cristo, é que você encontra o que você precisa para a sua vida. Mas o que acontece com alguns? Vivem aí solitários, vem, participa, vai vivendo a vida do jeito que quer, não se assume como igreja. Cristo, Ele não coloca como cabeça, Deus está falando com ele, e Ele não está dando atenção. Ele quer ser igreja, mas quer viver solitário. Mas nós precisamos lembrar que até o cavaleiro solitário tinha o seu tonto. Lembra? E o tonto era importante. Não era? Vocês esqueceram do cavaleiro solitário? Do Zorro, gente. Nossa. Vocês tinham que ter rido antes. Eu faço uma brincadeira e me estimula. Perdi agora, sim. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele, aqui, é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Quem está em trevas não entende a luz.
Quem está na luz não suporta as trevas. Quando você tem Cristo na sua vida, as trevas não podem mais te derrotar. As trevas não podem derrotar alguém que está na luz, que tem a luz, porque Cristo é a luz. A única maneira de você resplandecer, a sua face resplandecer, a sua vida resplandecer, é você estando na luz, é tendo a luz na sua vida, que é Jesus Cristo. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O mundo foi feito por ele, mas não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Foi rejeitado. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então todo mundo diz, todos são filhos de Deus. Não. Não, os que creem em Jesus são filhos de Deus, outros são criaturas de Deus. Quando você crê em Jesus, você é feito filho de Deus. Aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, deu-lhes o poder, porque isso é poderoso, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Diga, eu sou nascido de Deus. Aleluia. Nós somos nascidos de Deus. Nascidos de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós também, da sua plenitude, com graça sobre graça, porque Cristo é graça e trouxe graça, Ele é graça e trouxe graça, graça é favor, é um favor que nós não merecemos. Nós somos altamente favorecidos, nós somos favorecidos quando cremos em Cristo, então nós desfrutamos de um favor, de uma salvação, de uma libertação, de uma mudança, que nós não conquistamos. Nós recebemos quando cremos em Cristo. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada para Moisés, e Moisés é o servo. Mas graça e verdade, Jesus é graça e verdade, Ele é a verdade. Ele é graça e verdade, está no plural. Ele é graça e verdade, vieram por Jesus Cristo. Não tem como graça e verdade vir de outra forma. Graça e verdade só pode vir por Jesus. Um exemplo, quando a mulher foi pega em adultério, ele disse, ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor, então eu também não te condeno, é graça. Mas vai, não peques mais. É verdade? Precisa de graça, mas precisa de verdade. Então, quando você conhece a Cristo, você recebe um favor que você não merece, e você recebe toda a verdade que você precisa para viver a sua vida. Você entendeu isso ou não? Quem está entendendo? Muito bem. Tem que entender, porque não tem sentido você vir na reunião e não receber. Você tem que compreender, e isso é pelo Espírito, não é pela sua cabeça, é pelo Espírito. Então, Jesus trouxe por Ele
veio graça e verdade. Ele é graça e ele é verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual a única maneira de uma pessoa ser liberta? É conhecendo a verdade, é conhecendo Cristo. É conhecendo Cristo, a verdade de Cristo. Cristo é a verdade. Você ouve a Cristo. Você tem o Espírito de Cristo na sua vida. Você ouve aquilo que vem dele. Você sabe, tudo que vem dele é a verdade. A única verdade é Cristo, o único Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Existem muitos deuses por aí, só Jesus Cristo é o Senhor. Não tem outro Deus, é Jesus Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo. O mundo adora muitos deuses. Mas nós sabemos que só existe um Deus. Um único Deus. E tudo foi feito por Jesus. Quando nós vimos que a Bíblia diz, e eu vou continuar lendo, que ele completou a obra, então ele se assentou à direita do Pai. Quando se fala da direita ao lado da justiça, ao lado da honra, se um rei vem e diz assim para você, se sente do meu lado direito, você está sendo honrado e todos sabem que você está sendo honrado. Então Jesus não se sentou do lado direito do Pai, porque ele era filho, porque ele sempre foi filho. Ele se assentou do lado direito do Pai, porque ele completou a obra que o Pai determinou para ele. Então algumas pessoas, elas querem uma posição na vida. Mas quantas têm realmente deixado Cristo ser o cabeça da vida? Será que Cristo tem sido o cabeça da sua vida? Você tem sido dirigido por Ele? Você tem feito aquilo que Ele tem dirigido a sua vida? Porque alguns agem igual aquela pessoa que o mosquito assenta nele e em vez dele já dar um tapa ali, porque ele já percebeu, ele está ligado, a mente está totalmente em sintonia com o corpo, mas ele está distraído, depois que ele fala, estou sentindo uma coceira aqui, daqui a pouco está com dengue. Senti uma coceira, não sei, parece que fui picado aqui, eu não vi. Por quê? Tinha um mosquito sugando o sangue dele e ele não estava atento. Ele nem estava percebendo. Cristo está falando com a pessoa. Ele é o cabeça. Ele está dirigindo a pessoa. E ela não está dando atenção. Aí ela faz uma coisa que a prejudica. Ela para e pergunta, por que deu errado? Por quê? Cristo é o cabeça da sua vida, mas você não ouviu o que ele falou? Ele estava falando, e você não estava ouvindo, ou não deixou ele dirigir a sua vida, ou não deu atenção, ou foi buscar recurso fora dele. Ele é o único que nunca falhou, e você vai buscar em coisas que falham o tempo todo. A medicina falha, a justiça falha, as autoridades falham, o governo falha, a ONU não dá conta de nada. Se reúnem e não conseguem fazer nada. Só em Jesus você tem vitória. Alguns têm depositado a confiança em muitas coisas. Em coisas que falham e estão falhando o tempo todo e todo mundo tem visto. E não depositam em Jesus, que nunca falhou. Ele não falha. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Agora você conhece a Cristo, então você conhece a Deus. Quem conhece a Cristo, conhece a Deus. E como é que nós conhecemos a Cristo? O Espírito Santo nos faz conhecer a Cristo. E quando você lê nos Evangelhos, aquele Cristo amoroso, esse é o Cristo. Ele não mudou, esse é o Cristo. Que
olhou para a mulher que foi pega em adultério e disse: ninguém te condenou? Não, Senhor, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. É o mesmo Cristo que trouxe graça e verdade. Ele é graça e verdade. Nele você encontra o que você precisa. Vamos para João 19. Aquilo que eu havia falado, vamos ler. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado, como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado. Os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem, que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, porque você vai ver que isso é uma profecia. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. O sangue que purifica os nossos pecados, e a água que nos purifica de toda impureza. Aquele que o viu disso, deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha, para que vocês também creiam. Ele testemunhou o que ele viu, João. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Já tinha sido dito: nenhum dos seus ossos será quebrado. Eles quebraram dos dois malfeitores, mas não do Senhor. E como diz a Escritura em outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Jesus foi transpassado por amor a todos nós. João 17, 1-5. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. O Senhor tem autoridade sobre toda a humanidade, e através dele, ele concede vida eterna a todos. Esta é a que creem nele, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes do mundo existir. A primeira criação de Deus, a soberana, o melhor de Deus, foi seu Filho. Jesus foi o melhor de Deus. Ele não mandou um anjo, ele não mandou um arcanjo, ele não mandou um querubim para nós. Ele mandou o melhor do céu. Diga o melhor do céu, o melhor do céu. Diga: Jesus é o melhor do céu. De novo: Jesus é o melhor do céu. Então, Deus mandou o melhor do céu. Diga: Deus mandou o melhor do céu. Isso não muda tudo? Por isso que quando você recebe esse amor na sua vida, você quer derramar esse amor sobre as pessoas. Por isso que uma pessoa que recebe o amor de Cristo, ela ama. E os que são beneficiados, principalmente os da família, o cônjuge, os filhos, as pessoas que estão ao redor, todo mundo é beneficiado com esse amor, porque é tanto amor, que a Bíblia diz que o nosso entendimento não é capaz de atingir. É muito amor. Você não é capaz de entender. Não somos capazes de entender. Isso é forte demais. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Você encontra Jesus nas sombras, você encontra Jesus na Bíblia toda. Desde a fundação, você encontra a imagem de Jesus,
uma espécie do Senhor. O anjo do Senhor em letra, com A maiúsculo, é o Senhor Jesus. Você encontra o Senhor em todo lugar. Em todo lugar. A passagem de Moisés, quando Deus mandou ele bater na rocha para sair água. E nas águas de Meribá, quando ele mandou que ele apenas falasse com a rocha, é uma representação que antes de Cristo, o homem tinha que fazer, e era um esforço. Mas agora com Cristo, você fala, você recebe. Você não tem mais que fazer aquele esforço sobrenatural, aquela canseira. Agora você descansa, porque você recebeu Jesus e você confia nele. Você recebeu tudo que ele conquistou na cruz. Então você sabe que a graça em você, a verdade em você, e em Jesus você vai produzir frutos. Eu nunca vi, eu tenho árvores frutíferas na chácara, e eu nunca vi, especialmente as jabuticabeiras, fazendo uma força fenomenal para produzir uma jabuticaba. Ela é jabuticabeira, ela produz jabuticaba. Você foi feito justo, a justiça de Deus. Então, agora em Cristo, você produz justiça, você produz frutos, você produz em Cristo. Você entendeu isso que eu falei? Em Cristo. Então, se você olha para Cristo, recebe a Cristo. Se você tira o olhar de tudo e olha para Cristo, tira o olhar de você. Eu não posso, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo. Eu. Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Cleo não pode um monte de coisas. Eu não posso. Eu não tenho capacidade. Tudo que eu tenho vem de Cristo. Tudo que eu tenho. Visão, sabedoria, inteligência, o que eu tenho vem de Cristo, não é meu. Não é uma coisa minha. É de Deus, eu recebi dele. Quando eu creio nele, eu recebo. Então você olha para uma coisa e diz, eu não sou capaz disso. Você crê em Jesus, ele te dá graça, ele te dá condições de produzir aquilo, de realizar aquilo. Aquilo flui. As coisas começam a fluir na sua vida. Direto eu pego alguém que diz, eu fui colocado num setor que eu não tinha ideia daquele setor, eu não conhecia nada, tudo diferente daquilo que eu tinha estudado, que eu tinha atuado. E é impressionante, eu tenho me sobressaído, eu tenho sido bem sucedido, porque está em Cristo, tem graça, tem favor, e em Cristo ele está sendo capaz de entender, de aprender. Tem gente que diz assim, eu estudei para a prova, mas eu sabia que eu não tinha capacidade nenhuma, e eu tirei uma nota estrondosa. É Cristo. Cristo. Quando você realmente entende que estando em Cristo, o Espírito Santo te faz lembrar, você tem a ajuda que precisa, você tem a visão que você precisa, você tem a direção que você precisa. Ele é o cabeça, diga, Cristo é o cabeça. E se você deixar ele atuar como cabeça na sua vida, ele controla a sua vida, não tem mais derrota. Porque ele não sofre derrotas. Se tem gente sofrendo derrotas, é porque Cristo não é o cabeça. Porque está recursos no mundo. Porque estou fazendo uma força. A jabuticabeira. Saiu uma jabuticabinha. Consegui. Olha, que linda essa jabuticabinha. É isso que acontece com um monte de gente. Sem Cristo,
você faz uma força para conseguir uma coisinha desse tamanho. Mas quando você se coloca inteiramente em Cristo, você fica um pé carregadinho. A gente fica lá de baixo, só tirando. Tem até aqui embaixo. Nossa, tem jabuticaba até aqui, meu Deus, que beleza. Para todo canto, sabe? Está carregadinho de jabuticaba. Porque você está dependendo de Cristo. Está em Jesus, Jesus está em você. Então, você tem a unção profética, sacerdotal e real. Você tem um poder na sua vida. Você tem graça e verdade na sua vida. Então você pode fazer coisas que você nunca imaginou que poderia. Por isso que é interessante, as pessoas chegam na igreja, elas começam a multiplicar os talentos, elas dizem, gente, eu aprendi a fazer coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro, e a gente vê, e elas felizes dizendo, nossa, como os meus talentos foram multiplicados, eu estou conseguindo fazer mais coisas hoje, as coisas estão rendendo. O que é isso? É a graça, é Jesus na vida dela. Porque quando o Senhor está na vida da pessoa, a coisa rende, a vida dela rende, a vida dela flui, ela faz coisas, ela vai além, é inexplicável, ela não consegue explicar. Eu tenho mais energia agora, eu tenho uma visão que eu não tinha, eu tenho uma sabedoria, eu sei lidar com as coisas que eu não sabia, eu consigo realizar coisas que eu nunca imaginei que eu conseguiria. Por que alguém vai dizer assim, ai bispo, isso não está acontecendo comigo? Porque talvez você conhece Cristo, o Cristo da religião. Você não colocou Ele como o Senhor da sua vida, como cabeça da sua vida. Por isso que aconteça o que for, você deixa tudo, mas não deixa Cristo. Você deixa tudo, mas não pode deixar a igreja. Porque a igreja é viva e atuante. É na igreja, na noiva, é estando onde Cristo quer que você permaneça. É que você vai encontrar todo o suprimento para a sua vida. João 18:36, diz Jesus, o meu reino não é deste mundo, falando com Pilatos. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui, então você é rei, diz Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei, de fato, por esta razão eu nasci para isso. Para morrer, para estar diante de você, para passar pelo que eu vou passar. Eu nasci para isso. E isso tem que entrar na sua mente, porque Jesus nasceu. E foi à cruz, nasci para isso. Para nos trazer de volta para Deus. Porque Adão nos afastou de Deus. E quando Adão pecou, todos pecaram. E aí todos os outros grupos, todos os ministérios falharam. Então precisava de alguém que não falhasse. Jesus não falhou, não cometeu um pecado, uma culpa, um erro, nada. Nada. E é por isso que quando você recebe Jesus, o sangue de Cristo toma você, ele se torna o seu propiciatório. E Deus ultrapassa tudo os olhos de Deus. Mas o sangue de Cristo não pode ultrapassar. É a única coisa que os olhos de Deus não ultrapassam. É o sangue de Cristo. Quando Ele olha para mim, Ele não vê a Cléo cheia de falhas, de erros. Ele vê o sangue de Cristo. E por causa de Jesus, eu sou vista como justa. Eu fui feita a justiça de Deus. Não é a Cléo, é Jesus, é por Jesus. Jesus é justo, a Cléo não é justa. Mas por causa de Jesus, porque eu creio em Jesus, eu tenho o sangue de Jesus, então eu sou justa. Isso entra na sua cabeça. E desce o coração, porque tem que passar, e tem que descer, tem que ficar aqui. Porque você não pode tentar entender isso com a cabeça, você não entende com a cabeça, você entende com o espírito. Por isso que a mente é a porta do coração. Passa pela mente, desce para o coração. E aqui é estabelecido. 1 Pedro 2, 21. Para isso vocês foram chamados.
Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Pedro ainda disse, em 1 Pedro 3,18, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Uma vez por todas. Não precisa mais. Ele já foi, ele já consumou, já foi feito, já nos resgatou. Tudo já foi feito. Tudo que eu preciso fazer agora é crer. Eu preciso crer e me manter nele. O justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, a fim de que morrêssemos para o pecado. Quando eu creio em Cristo, eu morri para o pecado. E vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Pelas feridas que Cristo contraiu na cruz. Todos nós fomos curados, nós fomos sarados. Ele se fez pecado para que você fosse chamado justiça de Deus. Ele não tinha pecado. É por isso que quando uma pessoa tem alguma área da vida dela, que ela ainda não conseguiu sair, ela não vai sair olhando para aquilo e falando aquilo. Ela só vai sair pronunciando, olhando para Cristo e pronunciando: eu fui feita justa, eu sou a justiça de Deus, eu recebo todo o sacrifício da cruz. Ela não sai. Porque quanto mais você focaliza o problema, mais evidente ele fica. Muito mais. Por isso que eu estou dizendo, quando uma pessoa coloca tudo nas mãos do Senhor, tudo nas mãos dele, cresce e multiplica, em quantidade, qualidade, tudo. Ela é liberta, ela muda, ela supera, e quanto mais ela olha para Cristo, menos ela vai olhar para um monte de coisas que está aí nesse mundo. Você sabe por que tem gente vivendo de forma tão carnal, e é um crente carnal, e está preso a tantas coisas, porque o olhar dele está nessas coisas, ele não está olhando realmente para Cristo. Ele vem, ele cumpre com obrigação, ele repete, mas é mais como um papagaio, porque aquilo não tem vida dentro dele. Ele ainda não entendeu com quem que ele está falando. Ele não está repetindo para a Cléo, ele está repetindo para Deus. Ele não está falando, você não está falando comigo, você está falando com o próprio Deus, porque você está sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus está falando com você. Então, quando você aceita a direção do Espírito Santo na sua vida, você está sendo dirigido por Deus. Mas o problema é que as pessoas, elas ainda não entenderam com quem que elas estão falando. Você está falando com Deus. Pelas suas feridas fomos sarados. Então você fica enfermo, você não pode só repetir como um papagaio. Você tem que saber com quem você está falando. Você tem que dizer: pelas suas feridas eu fui sarado. Você tem que lembrar, Jesus falou com as tempestades. Jesus falou com aquela árvore. Jesus falou com demônios. Então, você fala com a enfermidade. Ela pode ter um nome mais complicado da face da terra, mas você vai lá e fala com a enfermidade. O nome de Jesus é maior, é mais forte, é mais poderoso que qualquer enfermidade, seja ela qual for, qualquer problema. Você usa o nome de Jesus, aquilo tem que ser mudado, porque o nome de Jesus é poderoso, a palavra de Deus é poderosa. Quando você fala com Deus e você entende que você sabe com quem você está falando,
Eu estou falando com o Senhor, eu estou repetindo aquilo que Ele falou. Você recebe esse poder na sua vida, porque você sabe o que está fazendo. Você tem que ter consciência do que você está fazendo, o poder que há nisso. Você entendeu essa parte que eu estou dizendo? O poder que há no nome de Jesus, o poder que há em repetir a palavra do Senhor, em chamar por Jesus, em olhar para a cruz. Você tem que entender o poder que há nisso. Não apenas falar por falar, ou estou lá. Vamos para Efésios. Efésios 1:17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dEle. Então isso é uma oração que você tem que fazer, e é uma oração que eu faço por você. Que você tenha sabedoria, discernimento, que você tenha favor, e que você tenha essa sabedoria, essa revelação, para conhecer o Senhor, que lhe seja revelado o Senhor, que entre de forma revelada esse conhecimento de Cristo, que você esteja conhecendo o seu Senhor, através da palavra. E Paulo se preocupava com eles e orava por isso, porque ele sabia muito bem que é fundamental que uma pessoa conheça Cristo de forma revelada. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança, os olhos sejam iluminados. Porque eu preciso ver, porque às vezes está na cara, mas porque eu não tenho essa revelação, eu tenho uma venda aqui, meus olhos não foram iluminados, eu não vejo. Eu vejo religião, eu vejo problemas, eu vejo alguém de cara feia, eu vejo um defeito ali, eu vejo outro defeito ali, e eu não vejo Cristo. Então eu preciso, oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, e as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. Você é um herdeiro. Você pode olhar uma criança pequena, que é herdeira de alguém, de um bilionário. Ela pode não agir como herdeira, ela pode não ter nem consciência de que ela é herdeira, mas ela é herdeira. Quando você crê em Cristo, você se torna herdeiro dele. Herdeiro das promessas que foram feitas a Abraão. Herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Isso é bíblico. Por isso que eu estou dizendo que se você coloca tudo nas mãos do Senhor, como Potifar colocou tudo nas mãos de José, e José, tudo de Potifar passou a prosperar por causa de José, porque Deus era com José. Então quando nós colocamos tudo nas mãos do Senhor, a nossa vida toma um rumo completamente diferente, porque o Senhor não falha, nunca falhou e nunca sofreu uma derrota. Você tem que fazer a mesma coisa. Lembra, leia lá novamente. Como é que Potifar fez? Ele não tomava conta de nada mais. Nada. Ele só comia. Ele não fazia mais nada. Tudo era José. Ele colocou tudo nas mãos de José. Nós vamos colocar tudo nas mãos de Jesus, como Potifar colocou tudo nas mãos de José. Tudo. Olha a confiança daquele homem em José. Olha a sua confiança em Jesus. Talvez Potifar teve mais confiança em José, e teve mesmo, do que você tem em Jesus Cristo. E José nunca fracassou. José não fracassou nos negócios do Potifar, nem na prisão, nem no governo, porque Deus era com ele. Algumas pessoas estão fracassando, não é porque Deus não quer ser com ela,
é porque ela ainda não deixou ele ser o cabeça da vida dela, porque ela ainda não colocou tudo nas mãos do Senhor. Eu vejo as pessoas gemendo, tentando fazer tantas coisas, meu Deus, mas elas não colocam nas mãos do Senhor. Elas, não sei se têm medo, ou elas ainda não tiveram essa revelação, eu posso descansar nos braços de Cristo. Vamos continuar lendo aqui. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. Nós somos herdeiros do Senhor. E eu preciso agir como uma herdeira. Porque alguns cristãos, sabe como eles agem? São filhos do Todo-Poderoso, mas vivem de forma miserável, porque não creem, não possuem o que é deles. É assim, é como você entra, você chega agora na sua casa, tem um ladrão lá, com um monte de coisa na mão, ele olha para você, e diz assim, dá para você me dar uma ajudinha aqui? Tem um celular ali também, dá para você me ajudar? Você diz, tudo bem, eu vou te ajudar. Vai, faça bons negócios com todo o meu equipamento. Algumas pessoas fazem isso. Elas permitem, o diabo está roubando a vida delas, roubando aqui, roubando ali, e rouba aqui, e rouba ali. E elas, tudo bem, pode levar esse também, eu não ligo. Mas tudo bem, pode levar. Elas não têm uma reação de fé. Eu sou herdeira, eu tenho Cristo, eu tenho o poder da minha vida. E quer saber, eu não vou aceitar mais roubo na minha vida. Aleluia! Uau! Para Ele. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E oro para que também os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável, não tem comparação, grandeza do seu poder para conosco. Ninguém é mais forte, mais poderoso. Você está com medo de uma enfermidade? Está com medo de algum processo na justiça? Está com medo de alguma situação? É incomparável o poder de Jesus. Diga o poder de Jesus. É incomparável. Nada se compara com esse poder. E você está com medo de outra coisa. Não, porque isso é muito forte, o fulano tem força, ele tem isso. Ninguém tem mais força que o seu Senhor. Ninguém. Ele é o Todo-Poderoso. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Se eu creio que Ele atua, que Ele tem essa poderosa força, eu vivo, eu desfruto. Esse poder, Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. É o mesmo poder, inclusive eu já preguei sobre isso. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos, habita em nós. Esse poder atuou na ressurreição do Senhor. Ele habita em nós e Ele opera na sua vida, na minha vida, se nós cremos. Olha aqui. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima, diga muito acima, de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Você entendeu isso? Muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio e todo nome que se possa mencionar, seja nessa era ou em qualquer era que vier. Não existe outro poder, autoridade, domínio maior do que esse. Preste atenção.
Quando um guarda te para, fala sério, você não para por causa daquele homem. Se ele tivesse sem farda, como muita gente faz sinal para você, e você passa direto. Mas a farda dele faz você parar, porque você sabe que ali tem uma autoridade, e você sabe o que está por trás daquela autoridade, você sabe que por trás está toda a polícia, está o exército, está o governo, tem leis, é por isso que você para. Você não para por causa dele, você para pelo que ele significa. Então você tem que entender que o nome de Jesus faz com que coisas terríveis sejam barradas completamente, porque não é apenas um nome, há um poder estrondoso nesse nome, há todo um poder, uma unção, que palavras não vão conseguir explicar isso para você. Então o inferno não para por sua causa, para por causa do nome de Jesus. Como você não para aquele guarda por causa dele, você para por tudo que representa aquela farda. O diabo não para, a enfermidade não para, as situações não param por causa de você, por causa do nome de Jesus, do poder, da carga que está nesse nome. Esse nome é muito forte. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita nas regiões celestiais, e como eu disse, ele não se assentou à direita, porque ele era filho, porque ele sempre foi filho, mas porque ele cumpriu, ele terminou a obra que ele começou. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou, essa parte eu gosto demais, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Ele colocou o que mesmo? O que ele colocou do lado de cá? Tão fraco. O que ele colocou do lado de cá? Está vendo? Eu vou te dar uma chance. Ele colocou o quê? Esse povo não gosta de derrota na vida. Ele colocou todas as coisas. Todas. E Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Então, se eu tenho Cristo, eu tenho todas as coisas. Se eu tenho Cristo, eu posso vencer todas as coisas. Se eu tenho Cristo, porque tudo foi colocado debaixo dos seus pés, e ele foi feito cabeça de todas as coisas para a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja, ele é o cabeça da minha vida. Então, se ele é o cabeça da minha vida, tudo que é ruim está debaixo dos meus pés. Você crê nisso? Que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância, não importa a circunstância. Se Cristo é o cabeça, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E Ele é a cabeça de todas as coisas. Em Efésios, ainda na Almeida, o 22 diz, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. E para finalizar, vamos ler Romanos 5. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, porque o salário do pecado é a morte, o pecado é mau, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Quando Adão pecou, todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já está no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Preste atenção, o que faz você entender o que é certo e errado é quando é feita uma lei. Então o pecado foi levado em conta
Quando a lei foi estabelecida, ficou evidente o pecado. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou. Desde o tempo de Adão até o de Moisés. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado. Semelhante à transgressão de Adão. Não que não cometeu o pecado, mas semelhante ao que Adão fez. O qual era um tipo daquele que haveria de vir. Agora fala de Jesus. Não preciso explicar isso, não está confuso? Quem está entendendo? Está certo? Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Esse presente de Deus e a transgressão, o pecado de Adão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, o pecado de um só homem. Ou a ofensa, depende da tradução, na Almeida fala. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça, essa dádiva, esse presente de Deus, pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Então, se o pecado entrou e fez esse estrago por intermédio do Adão, muito mais a graça por intermédio de Cristo é capaz de nos redimir e de nos transformar e mudar o curso da nossa vida de uma forma inexplicável. Então, se o pecado entrou por Adão e fez esse estrago, está dizendo muito mais agora, se eu creio em Jesus, que tirou o pecado, Adão botou, Jesus tirou. Porque quando eu creio em Jesus, eu sou perdoada, e dos meus pecados ele não se lembra mais. Jesus é o meu cordeiro. Por intermédio de Jesus eu sou justificada. Por intermédio dele eu sou feita justa. Por intermédio do Senhor, do sacrifício da cruz, eu recebo a cura. Eu recebo toda a vida abundante, as bênçãos que foram conquistadas e todo o mal que foi vencido lá. Por quê? Ele venceu a maldição. Inclusive a coroa de espinhos, porque espinho representa a maldição. E quando a coroa foi colocada, aquilo representa a maldição, levou a maldição. Então, a maldição existe? A maldição existe. Mas quando você crê em Jesus, então ela não tem mais poder sobre você, porque essa possessão não tem mais poder na sua vida. O que acontece com muitos cristãos que chamam é uma maldição. Você não recebe, você não crê, e você continua tomando decisões fora de Cristo. E muitos continuam dizendo, a minha história está igual a do meu pai. Possivelmente, você está repetindo a história, porque você está repetindo as decisões que ele tomou. Você tem mais a influência do seu pai terreno, como ainda diz a Bíblia, do que o seu pai celestial. E eu já li essa passagem aqui. Hoje, não é o meu pai terreno, a influência que eu sofro agora é do meu pai celestial. A influência que você tem que sofrer agora é do seu pai celestial. E quanto mais você convive com uma pessoa, mais parecida com ela você fica. Você começa a conviver com uma pessoa, você começa a falar igual ela, você começa a ficar meio parecido com ela, pode ver que todo mundo na mesma casa, você chega naquela casa tem um cheiro, todos costumam ter os hábitos semelhantes, porque a convivência, eles nem percebem. A convivência faz isso. Quanto mais você convive com Cristo, mais parecido com Ele você fica. Você vai pegando. Quando você quer se conhecer, você nunca vai se conhecer se você não conhece a Cristo. Porque à medida que você conhece a Cristo, você vai conseguir se ver. E é onde você vai querer ser mais parecido com Ele. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação.
Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justiça. O pecado de um homem trouxe muitas condenações, mas a justiça de um homem trouxe a justificação de todos de muitas transgressões, porque não foi o pecado de um homem, foi o pecado de uma humanidade inteira que Jesus levou sobre ele, e a justiça dele trouxe justificação para todos nós. Como o pecado de Adão trouxe condenação para toda a terra. Mas com a vinda de Jesus, ele venceu isso. Jesus venceu. Ele, quando ele foi julgado, ele foi para que nós não fôssemos. Ele levou sobre ele aquilo que nós precisaríamos levar. Lembra do cordeiro? Ele chegava, entrava no tabernáculo junto com o sacerdote, e a pessoa colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, e todo o pecado dela era transferido para o cordeiro. O cordeiro era inocente. O que aquele cordeirinho tinha feito? Nada. Mas, agora, o pecado daquela pessoa estava no cordeiro e a justiça estava nela. Ele era oferecido no altar de bronze, com uma oferta de trigo, um trigo refinado, que representa Cristo, e do trigo vem o pão, Cristo é o pão da vida. E aquela pessoa ia embora justificada, iluminada, com as bênçãos de Deus, porque tudo que estava de ruim na vida dela foi transferido para o Cordeiro. Quando eu creio em Cristo, Ele é o meu Cordeiro, é o Cordeiro de Deus. Então, Deus ofereceu por nós. Antes eu teria que levar esse Cordeiro. Agora, Deus ofereceu por nós esse Cordeiro. Então, quando eu creio em Cristo, aquilo que está errado na minha vida é totalmente modificado por causa de Cristo. Porque eu creio em Cristo. Então, quando Deus olha para mim, lembra que quando lá dentro da Arca da Aliança estavam aqueles itens que significavam o pecado que Israel tinha cometido? Mas em cima tinha tampa, então o sangue era aspergido na tampa. Quando Deus olhava para o sangue, Ele via o sangue que tem uma voz que Deus entende. Ele não viu o pecado. Então, quando eu creio em Cristo, eu sou coberta com esse sangue. Cristo olha para mim e vê o sangue de Cristo. E Ele vê justiça, onde não há justiça, mas por causa de Cristo, há justiça. Você entendeu ou não? Levante a sua mão quem entendeu. Isso é fundamental que você entenda, porque isso muda a vida da gente. Acabou a condenação, acabou culpa, acabou aquele peso que você carregava. O diabo chega para te acusar de alguma coisa, você diz, não, você não tem esse poder mais na minha vida. Você não tem mais, porque agora eu estou em Cristo e não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Quer ver? Na Almeida. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só. Por um só. Você reina em vida por causa de um só, Jesus Cristo. E quando você reina porque você tem Cristo, porque você recebeu Cristo, então você pode reinar. A doença não reina, a miséria não reina, a derrota não reina, o diabo não reina. Logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Amém. Aleluia. Coloquem-se de pé, por gentileza. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.
Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Quando Saulo, que se tornou Paulo, estava perseguindo a igreja, Jesus apareceu e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele poderia ter dito: por que você persegue o que é meu? Mas ele disse: por que você me persegue? Diga: eu sou a igreja de Cristo. E quando alguém me persegue, está perseguindo o próprio Deus. Deixa a graça do Senhor fluir na sua vida. Devemos descansar nele. Descansa nele. O nome de Jesus é poderoso. E temos uma procuração para usá-lo. Jesus é mais alto. Está no lugar mais alto que um avião. Quando você tem Jesus, você entra no avião, coloca a mão, ora pelo avião. Se chegou o dia daquele comandante morrer, a data da morte dele vai ser adiada, porque você está lá dentro. Você tem que crer nisso, porque isso é verdade. Eu acredito nisso, eu sei que é assim. Quantas vezes chegou o dia da morte de alguém e o diabo vai para tragar a vida dessa pessoa, leva o avião inteiro, todo mundo que está lá, porque não tinha um justo que crê no sangue de Jesus. Mas quando tem um justo que crê no sangue de Jesus, e entra e coloca a mão e diz: eu consagro esse avião, e esse avião não cai, o Senhor segura. O diabo diz: bom, hoje é o dia de levar aquele ímpio lá. O anjo diz: hoje não, só depois que pousar. Hoje não. Tem um justo aqui dentro. Aleluia. Jesus é o cabeça de todas as coisas, para benefício da igreja. Abra o teu coração. Depender de Cristo. Creia no Senhor, no sacrifício da cruz. Lembre-se, você vai sair daqui guardando isso no seu coração. Quando tudo falhar na sua vida, coloque nas mãos de Deus. Aquele que nada falha nas mãos dele. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Você não está feliz porque Jesus venceu todas as coisas e ele nunca falhou? Hein? Você não está feliz? Eu estou feliz porque Jesus nunca falhou e ele venceu todas as coisas. Então, se ele nunca falhou e ele venceu todas as coisas, isso significa que eu posso vencer todas as coisas, e ele na minha vida, as coisas não vão falhar. Nada vai falhar. Não tenha medo do mal. Às vezes eu vejo pessoas que têm medo do diabo. Você não tem que ter medo do diabo, porque o nome de Jesus é poderoso. Na vida do justo, não se esqueça, é como um cão latindo para a lua. Ela vai continuar brilhando. Ele pode latir para você, mas você vai continuar vencendo. Uau! Aleluia! Rasgue o seu coração e diga: Jesus, eu te amo, e eu vou viver para o Senhor, e eu não vou mais buscar recursos nesse mundo. Eu vou viver pelas riquezas e glória de Cristo. A partir de agora, eu vou deixar o Senhor assumir como cabeça na minha vida. O primeiro milagre da lei foi transformar água em sangue. O primeiro milagre da graça foi transformar água em vinho, trazendo celebração. E nem todo milagre é um sinal, mas todos os milagres do livro de João são sinais. Quando você lê o livro de João, são sinais. E nós precisamos desses sinais. E esse primeiro sinal é que o Senhor pode transformar qualquer coisa. Ele pode transformar tudo. Ele pode transformar qualquer coisa. Diga: Deus pode transformar tudo. Ele pode transformar qualquer coisa, porque Ele transformou água em vinho. Então não existe algo que Ele não possa transformar. Ele pode transformar tudo. Ele pode transformar todas as coisas. Esse foi um milagre maravilhoso, e ficou como um sinal. Mas tem outros.
Talvez você tenha uma situação e acha, isso não pode ser transformado. Sim, Jesus transformou água em vinho. Ele está dizendo, é um sinal para você crer. Eu posso transformar qualquer coisa na sua vida. Eu posso transformar a sua vida, eu posso transformar essa área da sua vida, eu posso transformar esse marido, essa esposa, eu posso transformar esse filho, eu posso transformar o seu financeiro, eu posso transformar a sua mente, eu posso transformar o seu espírito, eu posso transformar toda a sua vida. Toda. Porque Ele tem esse poder. Rasga o seu coração, se abra para Ele, e vamos viver de forma completamente diferente. Você vai sair daqui pronta para viver de forma completamente diferente. Se endireita em Deus, erga o seu ombro, erga a cabeça, não baixe os olhos mais. Você é o filho do rei, você é o herdeiro, você é uma pessoa que foi lavada e remida do sangue de Jesus. O poder de Deus está na sua vida. O mal não tem poder sobre você. Nenhuma condenação há mais para a sua vida, porque você crê em Jesus Cristo. O diabo não tem mais poder de derrotar você, porque você tem Cristo. Simplesmente receba por crer. Creia e receba. Passa do teu sangue sobre o teu povo agora, Senhor, e vai fazendo essa obra gloriosa na vida de cada pessoa. Vai transformando, que todos se vistam dessa palavra, que todos estejam nesse momento se vestindo dessa palavra, e que uma transformação, meu Deus, fora de série esteja acontecendo. Eu quero uma transformação. Meu Deus, vai perdoando agora, que a culpa, a condenação sejam arrancadas, que o espírito de enfermidade saia desse corpo, que toda opressão seja tirada da vida dessa pessoa, que todo jugo e todo ranço religioso saiam em nome de Jesus agora. Toda cegueira, toda dureza, todos os sentimentos miseráveis saiam em nome de Jesus. Toda justiça própria, ainda todo controle, essa pessoa que vive na autossuficiência, e a vida dela é tentar controlar tudo, que a partir desse momento ela esteja colocando tudo nas suas mãos, que ela esteja descansando do Senhor. Passa do teu sangue sobre cada pessoa, meu Pai. Vai lavando cada um com teu sangue agora, revestindo de força, de poder, e transformando mentes e corações. Que a visão dessa pessoa seja outra, que ela tenha uma visão completamente transformada, que ela veja a vida, que ela viva a vida de forma completamente diferente. Eu peço agora, receba, que os seus olhos sejam iluminados, que você receba todo o favor do Senhor, toda a visão que precisa, que você seja livre agora de toda religiosidade, emocionalismo, de toda carga religiosa, de toda carga emocional, religiosa, de toda cegueira, de todo bloqueio, e receba nesse momento a presença do Senhor. Creia no sacrifício da cruz, seja livre de toda escravidão. É hoje, neste domingo, eu determino que todos sejam livres de toda escravidão que a religião traz, de toda culpa, condenação, de todo fardo demoníaco. Sejam livres, em nome de Jesus. Livres. Tenha sua mente livre, seu coração livre, sua alma livre, que o seu espírito fique totalmente livre. Receba paz e libertação na sua vida. Sejam todos cheios do poder de Deus e da visão de Cristo. Receba Cristo na sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Não abra os olhos, se tem alguém aqui, e eu não vou te chamar aqui, mas onde você estiver, que você ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, é simples, no seu lugar, faça essa oração comigo agora, crendo, e a sua vida muda. Pega a sua vida agora e coloca nas mãos de Jesus Cristo, e você nunca mais vai ser o mesmo. Diga: Senhor Jesus, neste momento, eu te recebo como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, pega a minha vida e coloca em seus braços. Neste momento, me lava com teu sangue. Eu quero ser uma nova criatura. Eu te recebo como meu Salvador,
Pai, e vou te servir. O Senhor será o cabeça da minha vida. A partir de hoje, o Senhor será o meu Deus, e eu serei o seu filho. Eu te recebo como meu Deus, Senhor, Salvador, cabeça da minha vida, neste momento, em nome de Jesus. Diga: eu creio, Jesus, no Senhor, no sacrifício da cruz, e eu recebo isso na minha vida. Eu creio, eu creio. Toda a igreja agora diga: eu creio. Eu creio em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o cabeça da minha vida. E é Ele que vai me dirigir, que vai me conduzir. Em nome de Jesus Cristo. A minha vida está nas mãos de Jesus Cristo. Levante as suas mãos para o alto e diga: Jesus, a minha vida está nas suas mãos. Dirige os meus passos. Eu te amo. Obrigada, porque me fez livre. Amém. Amém e amém.